Olá, meninas, mamães profissionais, muito bom tê-las aqui mais uma vez nesse nosso mundo das babás. E eu tô aqui com Débora mais uma vez. Boa tarde, Tudo Débora. bom, Bia? Como é que você está? Tudo ótimo, e você? Tudo bom, graças a Deus. Que bom, estamos aqui, como eu disse, em mais um episódio. A gente tá aí quase chegando no 20º episódio do Pois Mundo das é. Babás. É isso mesmo. E eu trouxe aqui hoje uma pessoa que vocês estavam me pedindo há muito tempo, só que a agenda dele é bem complicada e nós conseguimos trazê-lo hoje aqui com muita felicidade. A Débora vai apresentá-lo e o tema, para mim, como eu já falei, vocês já sabem que eu sempre falo a mesma coisa, é o tema mais importante para quem cuida de criança, que fala sobre primeiros socorros, como a gente deve agir em situações de emergência, nas situações que a gente está sem saber o que fazer quando a criança tem um acidente, seja por queimadura, seja por afogamento, caiu no parquinho de um brinquedo, foi picado por um inseto, por uma abelha, inchou, não sabe o que fazer, e é tudo isso e mais um pouco que a gente vai falar aqui hoje. Débora, passo para você para apresentar o nosso convidado Sim. ilustre de hoje. E eu gostei muito do tema, né, Bia? A gente sempre fala aqui sobre quão é importante a gente perceber coisas que parecem ser simples, que as pessoas não têm o cuidado, mas na hora que precisa, a gente vê quanto é importante, né? E quanto é importante estar preparado, porque Preparado para a isso. gente fala, o preparado em situações normais já é importante. Em situações que a gente tem total descontrole do nosso Sim. corpo, até porque a gente entra em pânico Exato. normalmente quando acontece alguma coisa com uma outra pessoa. Então, quanto mais preparado a gente estiver nesses momentos, melhor. E é Melhor por isso que a ainda. gente também trouxe este convidado aqui hoje, que você Este pode convidado, né, apresentar. Bia, que a gente já sabe pela thumbnail, você já veio aqui porque você já viu quem é, mas a gente sempre tem que fazer um mistério aqui, né? Afinal de contas, né? A gente sempre faz isso por aqui no YouTube. Mas vamos lá apresentar, porque eu já quero deixar, né, Bia? Vamos deixar bastante tempo para ele falar aqui, para explicar, porque ele tem muita estrada aí para conversar com vocês aí, para falar bastante coisa, viu? Vou apresentar então ele que é paulistano, casado com a Marcela, pai da Marina e da Mariana. Ele é oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo durante 28 anos, atualmente vereador de São Paulo e fez parte de quando eu era estagiária ainda na TV. Levava muito ele lá, ainda não era Major Palumbo, tudo bom? Olá, meninas. Que prazer enorme estar aqui com vocês no mundo das babás, com a Bia, com a Débora, porque a gente sabe, infelizmente, alguns acidentes, eles acontecem, não tem hora, e a gente sabe que as pessoas naquele momento difícil, isso a gente bate sempre na tecla, ela precisa saber o que fazer. Nem se for para chamar o socorro, para fazer uma medida de primeiro atendimento, mas o que a gente tem aí de experiência. Infelizmente aconteceram casos gravíssimos que não tivemos ali uma sequência lógica de um atendimento e que infelizmente tiveram situações de tragédia familiares. E o que a gente tem que fazer é o contrário, é disseminar essas informações importantes para que as pessoas saibam o que fazer naquele momento difícil e, lógico, sair daquela situação da melhor maneira possível. Excelente. E eu posso já jogar a primeira pergunta, Pode Bia? jogar, Débora. Então vamos lá para a primeira, porque recentemente eu vi aí nas tuas mídias, a gente que acompanha ali, a sua despedida da farda, né? De tantos anos. Eu achei muito legal, porque é um momento que é emocionante, porque eu acredito que vem tudo na cabeça, né? Então são muitos anos ali trabalhando, salvando vidas. E o que que você leva, o que que você traz aí para tua vida a partir daquele momento para cá? Olha, Débora, para mim foi um dos dias mais tristes da minha vida. Ele foi sim. Eu não consegui conter as lágrimas quando eu tirei a farda pela última vez, porque 28 anos você atuando, você se arriscando, estando pronto, todo dia preparado, porque não é aquele dia exclusivo onde você tenha, puxa, só eu vou ficar hoje aqui no Corpo de Bombeiros e nada vai acontecer. Não. Acontece todo dia. Acontecem as emergências, incêndios, resgates, salvamentos, afogamentos, onde a gente tem que estar pronto. E lógico, foi uma ação que hoje a gente consegue, pela nova função na cidade,
ajudar os nossos heróis e ajudar toda a estrutura. Mas, pessoalmente, eu tenho ali esse dia marcado, né, como uma chave que foi virada, que é difícil eu esquecer. Eu não consigo. Todas as vezes que a gente tem, até das novas funções, a gente tem que ter ali o trabalho, porque a gente sai dos bombeiros, mas o bombeiro, meninas, Não ó, sai. Tá no vai ficar sangue. aqui, ó, Tá no ele sangue. não vai é. sair daqui nunca. Nunca. Então, a gente tem que levar essa experiência. E a experiência exatamente para que possa ajudar outras pessoas, ajudar em momentos complicados, como eu disse. Sim. E eles acontecem de uma maneira que a gente não espera. Hoje mesmo eu coloquei lá no Major Palumbo, sempre coloco essas disseminações de vídeos, e não para chocar alguém, e sim para ela ver a situação que aconteceu. E foi um engasgamento que aconteceu e que a mãe, né, pelo lado técnico, ela não conseguiu. Talvez ela possa até saber. E já aconteceu comigo também, da gente chegar nos locais e a mãe desesperada. Nossa, mas eu sabia fazer a manobra. Calma. Então você tem que ter ali sempre o treinamento, sempre as ações. Eu acompanho o podcast de vocês e eu vejo muitas vezes vocês falando, passou por uma bonequinha, por isso que eu trouxe até uma bonequinha aqui, Que ó. bom. E a bonequinha É mesmo, isso. bonequinha das Eu meninas. ó. falo isso direto, Major, porque assim, cuida de criança, inevitavelmente vai ter uma boneca em casa. Teve uma vez que eu fiz uma live e minha filha, eu tenho uma menina de 10 anos e 2 meninos, e minha filha não gosta de boneca. Não gosta de boneca e eu não tinha boneca em casa. E os meninos são mais velhos, naquele momento eu não tinha. Ia fazer uma live sobre engasgo. Eu peguei um dinossauro. Acabou. Um dinossauro que tinha em Ótimo. casa. Tinha lá o rabinho que me Lógico. atrapalhava em alguma manobra, mas foi o que eu tinha. Então, para mostrar justamente que qualquer coisa que a gente tenha como objeto, que sirva como um objeto aí de treinamento, já ajuda, não é isso, Major? Eu acho, Bia, sabe por quê? Quando a gente fala de alguma ação, alguma manobra de primeiros socorros, o que você tem que ter em mente é a rotina. Qual rotina? Então, lógico, a gente não quer que aconteça nunca um engasgamento, nunca um afogamento, nunca uma parada cardíaca. Mas, se você, se tiver, infelizmente, essa triste realidade na sua vida, você tem que estar pronta. E como é que a gente vai ficando pronto? Eu vejo lá quando você treina todo dia. Então, imediatamente, nossa, o que eu tenho que fazer? Tem que ser um reflexo, como que se fosse um reflexo condicionado. Perfeito. E não só por causa das mamães, mas tudo bem, a mamãe tá lá, o papai tá lá. E a vovó? Você já treinou a vovó? Você já treinou quem hoje está tomando conta do seu filho? Você já foi na escola do seu filho para perguntar se ali eles têm o treinamento da Lei Lucas? A Andréia Zamora era a mãe do Lucas. Sabe o que aconteceu? Você sabe da história? Lá em Campinas, o menino tinha 7, 8 anos. Ele foi numa excursão da escola, comeu um hot dog, a salsicha ficou entalada, possivelmente ali perto da traqueia, na epiglote, ou fechou na epiglote, não dá pra gente saber, mas o menino se engasgou, teve uma obstrução das vias aéreas, e ele ficou ali aguardando o socorro chegar e ninguém sabia o que fazer. Até o ponto que o Lucas, infelizmente, perdeu a vida. A mãe lutou, foi atrás, procurou para que pudessem ter legislações no Brasil inteiro, uma lei federal que pudesse trazer ali o treinamento para as escolas, para os professores, para os funcionários, para que, caso acontecesse isso, não fosse em vão todo o esforço que infelizmente levou a vida do filho dela. Perfeito. Mas eu achei que isso fez com que acendesse uma luz. Eu ainda estava no Corpo de Bombeiros, já recebi lá no comando do Corpo de Bombeiros as ações que o Corpo de Bombeiros tem de educação pública, até culminando depois, eu vou falar para vocês do aplicativo. Então, são muitas coisas legais que a gente não tinha. E infelizmente, por causa de um atendimento, algo tão trágico, Triste. que é triste, né? Triste. É triste. Mas é que hoje a gente tem a possibilidade. Então, De ganhar um pouco mais de consciência e ajudar as pessoas para ter realmente esse treinamento e esse envolvimento com esse tema. Para não perder mais vidas nesse sentido. O senhor estava falando, eu sei que eu falei senhor agora. A gente tá falando senhor ele já- sempre, viu, gente? Não mas tem por uma problema. questão de respeito, mas Respeito.
você estava citando o vídeo que vídeo. você colocou no Instagram e trouxe a boneca. Para explicar um pouco justamente sobre esse primeiro socorro que a gente dá numa situação de engasgo. Bom, Como que a gente faria para ter esse treinamento sempre em casa e estar um pouco mais preparado quando acontecer uma situação dessa? Bom, primeiro, eu vejo que todas as vezes que as tragédias aconteceram, a criança estava sozinha. Ela estava sem supervisão. Então, ela estava de um jeito onde ela, com pequenos objetos ou dentro de casa. Olha, eu sei que é difícil. As mamães, os papais, né? Fiquei com as minhas filhas também quando elas eram pequenas. Né? Naquela folga dos bombeiros, chegava de manhã do plantão, segurava e ficava com elas e dava comida. Mas todas as vezes que a gente via alguma tragédia, que eu fosse para alguma casa de alguma pessoa, entrasse ali dentro do seio familiar, a criança estava sozinha. Então, primeira coisa, criança, vai ter lá um bebezinho, crianças abaixo de 1 ano, você tem, lógico, sempre a supervisão, mas hoje com vários recursos. Antes tinham babás eletrônicas, hoje você tem câmeras, você tem uma série de mecanismos que podem te avisar sobre, por exemplo, a criança está dormindo, de repente, mas ela tem ali, por exemplo, se mexeu, ela teve um barulho que ela fez de uma forma diferente. Então, você já tem que ter esse aval, você já tem que ter esse mecanismo, você tem que estar pronto. Você aconteceu, escutou, viu, pronto, já corre. E o que a gente tem que fazer? Por que eu trouxe essa bonequinha? Porque todas as vezes que a gente tem uma bonequinha e eu puder, por exemplo, ter a chance de treinar isso. Mas treinar como? Nossa, então eu dava a mamadeira, né? Dei muita mamadeira para minhas filhas. Se eu tô aqui dando a mamadeira desse jeito aqui, tá bom? Guilherme, né? Guilherme, tá boa a posição do major? Deixa eu só puxar aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Perfeito. Pronto. Só para ter maior posicionamento para ele mostrar. Isso, Aí, ó. Então, perfeito, aqui, ó, major. se eu tenho Tá a ótimo. bebezinha e eu dou com a minha mão, sempre minha mão forte, ela fica liberada. Puxa vida, então se eu tiver com a minha mão fraca liberada, então eu estou aqui, ó. Vira e mexe, a mamãe, ela dá os dois peitos, né, peitos. pro nenê. Então treina já, imediatamente. Engasgou, como que engasga? Então, de repente, quando acabou de... Você vai iniciar uma amamentação. No Corpo de Bombeiros a gente fazia muito isso, essas instruções. Então, imediatamente, na hora que eu colocava a mamadeira, então pega alguns bebês, às vezes que eles são mais gulosinhos, tal, estão um tempo sem comer, o que ele vai fazer? Ele vai começar mamando, ou no peito, e eles vão mamar. Sabe o que vai acontecer? Ele vai mamar, 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 e não vai respirar. Muitas vezes já aconteceu. Mamãe, o que aconteceu? Ai, não, eu estava dando mamadeira para ele, eu estava dando peito para ele, eu cheguei lá e o menino desmaiou do nada. Por quê? Ele começa a mamar. E a partir do momento, então, que você coloca a mamadeira e já deixa na posição para que ele possa, ou no peito, mamar, então já fique ali atento. Conte até 10. Depois do 10, você tira logo no início. Então, eu estou lá mamando, dando mamadeira. Sim. Colocou, ele começou a mamar. Então, até os 10 segundos, conta até 10. Tira. Pra quê? Respirar. Para que ele possa respirar. Toma cuidado. Eu já atendi uma ocorrência que foi a mais triste da minha vida. Mamãe colocou o bebê para mamar durante a noite. E ela ficou na cama. Tem uma cadeirinha igual essa aqui para você sair da cama e você sentar ali na cadeira. Cadeira de amamentação. Porque ela começou a dar uma mamadeira, a mamar no peito. Aí ela começou, então o que aconteceu? Dormiu. E aí o que aconteceu? Ela se mexeu e o bebê sufocou. No peito. Então são ações que eu sei que são difíceis, mamães, mas o papai também que tem que estar junto, alguém tem que estar junto ali para te ajudar. Então todas as vezes pega a criança. Então eu já tenho lá o meu lado que é o forte. Tá. Então o meu lado que é o forte é o contrário. Então já treina, caso acontecer, como que eu vou fazer? Apoio, já viro o bebezinho para minha posição, onde eu possa ter ali a minha mão forte para eu fazer as manobras. Certo. Então, se aconteceu o primeiro reflexo, engasga. Nossa, eu já quero levantar. Não, mas não é esse é que é o grande erro. Quando você vai levantar, você vai deixar que é um líquido, um bebê, por exemplo, ele vai descer com aquele líquido diretamente pelas vias aéreas e piorar a situação quando você levanta ou que você bata nas costas da criança. Então, o primeiro reflexo trocou de mão? Dedo em V.
abre a boquinha do bebê. Já deixa o bebezinho de lado, aqui na sua mão forte, apoiando para que ele possa, naquele momento, e todo mundo tem sempre um paninho, né? Sim. Ai, com paninho. Não, eu não vou com paninho dessa vez. Vou com paninho, sim, senhor. Para que eu possa pegar o paninho e retirar o excesso de leite, o excesso de secreção. Só essa manobra, se eu fizer aqui um movimento simples, olha só, lógico que eu não vou virar aqui, tá? Mas se eu viro o estômago da criança ou as vias aéreas da criança, o que acontece com o líquido? Já vai sair. Ele vai pelo nariz. escorrer. Então são caminhos que você vai ter. Aconteceu do bebê estar engasgado? Olha, tem ajuda em casa? Socorro, o bebê engasgou. Já pede ajuda. Para quê? Para que possam chamar a emergência. Quando chamam a emergência, independentemente de se a emergência vai demorar 10, 15 minutos, 5 minutos, você tem alguém a caminho para te ajudar. Perfeito. E o que eu tenho que fazer nesse momento? Então, continuo fazendo as manobras. Se eu estou sozinho, hoje em dia, eu tenho aqui, ó. Ah, mostra pra gente, Posso Major? mostrar aqui, ó? Por favor, o meu Major celular. comentou. Então eu vou virar aqui, ó, meu celular, ó, É. e tem um aplicativo chamado Bombeiros Emergência. Olha Sim. aqui, ó. Dá pra ver Olha ali. que fantástico. Olha que legal. Então tá ótimo. Qual é o endereço que eu estou? Quanto tempo eu vou perder? Bia, me Já- ajuda aí. Sim, então Clica aí pra mim, a ó. gente vai numa situação de Pode ir lá. engasgamento. Engasgamento. Tá? Ah, dá pra ver aqui, né? Dá pra ver? Engasgamento. Aí, o próprio aplicativo vira já, mais Olha lá, pra ele pronto. já Coloca lá pra mim. consegue fazer a localização de onde eu estou, Isso. confirmar localização. Ó, só não vai clicar Não vou agora, clicar porque se porque você senão vão- clicar, funciona muito É só bem. confirmar a localização e Muito bem. já foi acionado os bombeiros para vir Ótimo. para o socorro. Quando eu faço isso, é um aplicativo Bombeiros Emergência, que ele está Isso. lá colocadinho, certinho. Então Perfeito. aqui, ó, os Ótimo. bombeiros aqui, ó, tá aqui de Barueri, então eles vêm do 18º e já estão acionados. Por quê? Imagina a tela, nós estamos do lado da tela, esse aplicativo ele vai cair diretamente dentro do despacho de ocorrências lá no Centro de Operações dos Bombeiros, Muito que fica em São Paulo, mas não tem problema. Só que ele já vai receber essa mensagem diretamente, já sei que é um engasgamento, na hora que ele vê, ele vai, lógico, ele vai fazer um contato, né? Mas fazendo um contato, ele já vai mandar a ocorrência. E como é que você faz isso? Bombeiros de Emergência, baixa, cadastra, tem um código que você tem que mandar pelo seu e-mail e você já fica com ele pronto. Excelente. Então, Então, por isso, na novamente. verdade, Major, que o ideal é que a gente sempre faça a prevenção. Então, também baixar esse aplicativo, né, no teu Isso, aparelho, Débora. no teu smartphone. Então, deixar lá, Bombeiros Emergência. Aí ele tem lá Bombeiros da Emergência. emergência. Aí ele tem lá da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Foi um aplicativo gerado no Corpo de Bombeiros, muito legal, através dos hackers, né, que ajudaram a gente e tal. Então foi feito um hackathon, né? Então a gente chamou, foi um concurso, então desenvolveram e hoje a gente tem um aplicativo, Isso é fantástico. olha, sensacional. Porque muitas das vezes as profissionais, até os pais, não têm o número do Corpo de Bombeiros em mente. Então, esse é um dos E pontos. fora no desespero, né, E no Bia? desespero. Você Então, não quando a gente lembra. fala de prevenção, o aplicativo é uma prevenção. O que o Major falou da posição que coloca para a amamentação, que é importantíssimo. O não amamentar na cama, que é um dos outros pontos importantes aí, que é onde podem ocorrer qualquer tipo de engasgo. E o Major está no meio aqui dos ensinamentos para gente de um engasgo de um bebê. Então, ele acabou de mostrar que colocar o bebê para cima não é algo que deve ser feito, pelo contrário, porque o leite pode descer aqui nas vias aéreas e ir para o pulmão e causar uma piora do quadro. Então, ele está aqui, voltando para ele aqui, nossa câmera, Uma para ele obstrução de vias continuar. aéreas, exato. Exatamente, Sim. para ele continuar o nosso. Então, você imagina. Então, tô no peito ou na mamadeira, engasgou, começa a tossir. Daqui a pouco fica arroxeado. E aí você pega a mãozinha, não se mexe, tá vendo que ele não está respirando. Não dá pra gente ver agora. Então o que você vai fazer? Imediatamente, já, dedo em V, abre uma leve abertura das vias aéreas, Perfeito. nariz e boca. Já coloco lateralizado, chamo socorro, alô, socorro, Marcos, que é meu nome, socorro, né, minha esposa, tipo, falando alguma coisa pra mim, socorro, o bebê tá engasgado, então já pede ajuda pra quê? Pra ligar pro centro de operações, não consigo, olha, tem um aplicativo aqui, mas para que você não perca tempo,
Imediatamente, estou sozinha. Dedo em V. Deixa escorrer. Escorreu. Não teve como, não voltou, que é o normal. Pode acontecer. Então, são ações desencadeadas. Primeiro, lateraliza. Abre as vias aéreas. Perfeito. Porque às vezes ele tá mamando, foi o que eu falei, encostado no peito, não consegue respirar, mamou tanto que não conseguiu respirar também, tem crises também que os bebês não conseguem chorar, aliás, eles choram e não respiram, não sei se você já viu. Sim. Então, a partir do momento que você fez isso, imediatamente, não deu certo? Não. Aí você conta lá até 5, 1, 2, 3, não deu certo. E eu desço então, aí eu já posiciono a minha... Eu vou voltar mais para trás aqui para eu ver. Isso. Para que eu possa usar até a cadeira, não precisa ficar de pé. Tá. Você usa a cadeira com o objetivo de deixar o bebê com a cabeça mais baixa do que o corpo. Ótimo. Apoiando Aí na só sua vou pedir, perna, Major, para perna, falar, só coxa, pode usar falar um a pouquinho cadeira, mais já. alto. para vai. aqui, ó. Pronto, Isso. eu não sei se eu consigo aqui, ó. Dá sim. Apoiando a cabeça do Isso. bebê, apoiando o seu cotovelo na coxa, com a cabeça mais baixa do que o corpo, para que eu possa usar a minha mão fraca para fazer alguns movimentos, alguns taponamentos aqui, ó, nas costas, entre as escápulas aqui do bebê, em direção à cabeça. 1, 2, 3, 4, 5. Ele tá até fazendo aqui, ó, né? Dá para escutar. Na hora que ele faz isso, imediatamente, não voltou, por quê? O que ele vai acontecer se ele volta? Oh, graças a Deus, acolhe rápido. Mas só de você fazer esse movimento, o líquido, que o leite é um líquido, ele vai escorrer pelas vias aéreas. Muito bem, não deu? 4, 5. Eu vou voltar, caso não tenha o resultado, o bebê com a sua... com a frente, né, com o peitinho, tira a roupa para que eu possa olhar as suas, aqui, ó, bem, o seu peito, alinhamento dos mamilos, centro do peito, sempre com a cabeça mais baixa do que o corpo. Eu vou vir com o meu dedo anelar e médio no centro do peito, no alinhamento dos mamilos, fazendo com que a pressão 1, 2, 3, 4, 5, repetindo esse movimento até o bebê desengasgar. Por isso que é importante. Não desengasgou? Quanto tempo eu vou fazer isso? 2 minutos. 2 minutos fazendo isso. Não desengasgou? Calma. Você vai colocar o bebê numa superfície rígida. Vê se vocês conseguem colocar aqui a superfície rígida. Estou sozinha? Aplicativo dos bombeiros. Socorro. 192, 193. Socorro, meu bebê engasgou. Tentei as manobras de desengasgamento e elas não funcionaram. Então, o bebezinho em parada cardíaca, por causa do engasgamento, você sente, você consegue ver por isso. Ele não tem, tá molinho. Tá molinho. Dedo anelar e médio, centro do peito. Alô, bombeiros, emergência, socorro. Eu estou no endereço tal, na rua tal, meu bebê está engasgado. Ele agora entrou num quadro de parada cardíaca. Não precisa ser técnico. A única coisa só que você precisa fazer as manobras. Continuo fazendo isso. Por quê? Eu estou pressionando o coraçãozinho, alinhamento dos mamilos, centro do peito. Osso externo, ó. Você tem um osso externo seu aqui. E o do bebê também. A complexão física é pequena. Não vou usar minha mão. Eu vou usar os dedos no bebê. Quando que eu uso minha mão? A gente usa minha mão acima de 1 ano até 8, 9 anos, onde eu uso uma mão. Uma mão. A gente pode fazer depois no boneco, caso vocês precisem aqui que a gente faça. Continuo fazendo essa manobra. Por quê? A partir do momento que eu continuo massageando o coração, eu estou mandando ali toda a pressão. Tão importante quanto apertar o coraçãozinho é eu liberar. E eu não posso fazer uma pressão tão grande, porque o bebê, ele é pequenininho. Por isso que você tem que treinar. Treina isso aqui no bebezinho. Treina na bonequinha. Treina esses procedimentos na sua mente, porque ele vai sair de algo instantâneo. Isso. Aí eu vou, se acontecer do bebê, aí de repente ele começa a tossir, ele volta. Normalmente, às vezes que eu fiz ressuscitação cardiopulmonar no bebê, eu fiz uma vez. Voltou como?
Tossiu, calma. Aí o que eu faço? Por causa da própria... Eu não sei quanto de leite está no pulmão. Uhum. Aí o que a gente faz? Eu coloco o bebezinho De lado. de ladinho. Aí calma, nessa daqui. Chama o bombeiro. Não, eu era o bombeiro. Então, quem que eu tô esperando? Tô esperando o médico da unidade de suporte avançado chegar. Porque eu deixo ele de bebezinho assim, ó, na posição de recuperação. Essa posição faz com que ele consiga respirar melhor. Quando você faz isso, você tem um lado que é melhor. Excelente. Um lado aqui, Major, vira pra Aqui, ó. câmera pra gente ver a posição de de recuperação. recuperação. Perfeito. Qual a Essa é a posição? posição de recuperação. Vamos lá. Se eu coloco o pulmão, eu vou deixar do lado esquerdo por causa do tamanho do pulmão. Tá. Então, quando eu deixo ele lateralizado do lado esquerdo, é igual quando a gente tem ali algumas condições. Ó, eu vou ter ali ela viradinha desse lado, porque se tiver o leitinho, um pulmãozinho pode estar afetado. E o outro? Todo o leitinho vai escorrer pelo brônquio e aí o outro pulmão vai ficar livre para que ela possa respirar. E lógico, depois que chega o médico, ele vai lá fazer os procedimentos médicos que a gente não pode ter ali, né? Caso aconteça, mesmo a criança voltando, dando risada, fazendo qualquer coisa, leva a criança no médico. Sim. Porque ela precisa passar por uma avaliação. O que Excelente. pode ter acontecido? Um pouco de leite no pulmão, vira uma pneumonia, vira qualquer outra coisa que o médico depois precisa determinar. Isso. Então, você vai levar a criança para o médico, independentemente se ela está bem, né? Ou se não. ela está excelente, não interessa. Mas se ela engasgou e você viu que ela engasgou, escorreu leite, médico, para quê? Para o médico fazer lá o trabalho, uma ausculta, fazer lá todos os procedimentos que ele Perfeito. precisa para identificar. Tudo bem isso? Tudo ótimo. Ótimo. Major, só dando continuidade aí, se a gente pensa que não é um bebezinho, mas uma criança um pouco maior e não é o leite. Seria algo, uma moeda que estava no chão, um caroço de azeitona, enfim, que seja um objeto de fato, e a partir de qual idade a gente faz uma manobra diferente, então, que não essa é igual à do bebê. Bom, o bebê, a gente está falando de leite e a gente está falando aí de idades até só o acima de um microfone, ano. Major. Perdão. De leite. Quer puxar, Pronto, Major? eu puxo aqui, ó. Que é isso, Pronto. pronto. A gente está falando do leite, a Bebê gente já está tá falando de uma característica onde uma criança é acima de um ano, ela não cabe mais no seu antebraço. Se você olhar, esse bebezinho é um bebezinho de meses. Bebezinho de meses. Então, uma criança muito grande, ela não vai caber no seu braço. Então, por isso que a gente precisa ter sempre ali a supervisão. Mamãe, vovó, cuidadora, babá, mundo das babás, não é? Então, babás, você tem que estar de olho. É isso. Porque se acontece um engasgamento sem que você tenha a chance de perceber, você não vai... Por que ela desmaiou? Eu não vou conseguir identificar. Então, logo, se você não consegue identificar, você tem que fazer os procedimentos como se a criança fosse uma parada cardíaca na criança. Então, e também não vai mudar. Se você fizer isso, mas o ideal é que você esteja sempre de supervisão. Caso aconteça, é muito comum da criança já imediatamente pegar alguma moeda, pegar algum objeto, colocar na boca e você já vai escutar barulhos. Barulhos de onde ela não consegue respirar. Qual o sinal? Você vê de longe. Normalmente qualquer ser humano vai colocar a mão no pescoço. Quero falar, não consigo. Ela chega pra você e fica com sinais pra você. Então, ó, os insights que eu tive na minha vida. Primeiro, de longe, você já vê que a pessoa está lá e ela não consegue. Coloca a mão na parede, aí tenta colocar, por exemplo, né? Você vê de longe, nossa, aquela pessoa está engasgando. E, lógico, você imediatamente, você se aproxima. Aí, o que eu quero que você faça? Que o menino acima, um bebê abaixo de um ano, você fala pra ele, respira pra mim, tosse pra mim, ele não vai conseguir entender. Isso. Agora, um menino acima de 2 anos, que já foi ali, já mais espertinho, ele já vai ter ali a chance de tosse pra mim, porque ele já sabe. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se alguém tiver comendo, sentado na cadeira, engasgou, fala pra ela, levanta, respira, ó, olha pra mim, tenta respirar devagar, não forte, porque senão o objeto vai... Tenta respirar devagar e tossir com força. Aí eu chego lá, não vai sair. Tá. Como que vai ter? Tosse com força, olha pra mim, tosse com força. Então, uma vez eu estava dando uma aula numa escola, lá no Colégio Lumière, Tatuapé,
e o menino se engasgou com uma tampa de caneta. Nossa. Que série? Quarta série. Quarto ano. Acredito eu, 9, 10 anos. Sim. Aí o que aconteceu? O menino chegou com a caneta pra mim, mostrando. O professor, né? Um outro professor chegou. Olha aqui, ô Marcos, olha, esse menino, aconteceu alguma coisa com ele. Na hora que eu olho, o menino com as veias todas saltadas. Lacrimejando. Com uma caneta... Ah, pode ser uma caneta... É a Bic Caneta mesmo, tá? Bic. É a caneta A Bic. tampa da Pode olhar. caneta. É, a tampa é até furadinha hoje, né? É. Nós somos sobreviventes, hein, meninas? Olha. Vocês não me enganam, não. Sobreviventes da bala soft. Nossa, Da caneta Bic. Olha lá. Pode pegar, Exatamente. pode olhar. Olha que legal. Olha lá. Olha só. Ah. Aí o que aconteceu? A tampinha. Então ele fez assim pra mim. Aí logo eu deduzi. A tampinha está Na garganta. na garganta. De repente ele respirava. Nossa, Eu escutava o barulho. que desespero. Ah, Eu olha, calma, olha pra mim, respira devagar. Eu escutava esse barulho, né? que desespero Aí eu, isso. olha pra mim, presta atenção, de pé, olha pra mim. Aí eu fiquei literalmente desse jeito pra ele. É. Olha pra mim, respira devagar. Aí ele, agora tosse forte. Aí ele, não, mais forte, mais forte. Aí eu, daqui a pouco, pum. Aí ele Cuspiu a foi cara. embora, sem precisar fazer Nenhuma manobra. nenhuma manobra. Só na tosse, meninas. Olha pra mim, mas você tem que entrar na mente da pessoa. Por quê? Se você tiver engasgado, você tem que falar pra ela, respira. São movimentos normais que você precisa lembrá-la, porque E é o no res- desespero e é o- ele e é não o- E é o consegue. respirar fraco e o tossir forte. Tosse forte pra mim. Tosse forte pra mim. Uma vez, a Mariana, minha filhinha, foi na casa da avó. Pegou aquelas pedrinhas de pedra-sabão. Tá, Sei que do todo mundo jardim. tem de jardim, pequenininha. Sim. Daqui a pouco, Ai, como eu era pra fazer isso. Minha mãe colocou no ficava nariz. O que você fez no nariz? A pedra. Cadê a pedra? Tá aí ainda? Não, tá aí. Eu ficava olhando com a lanterna e nada. Pô, hospital, né? Chegou no Tira a hospital, pedra. fui no hospital. Aí, criança, tal, né? Vai tirar, tal, não vai. Eu só sei que eu cheguei pra ela e falei assim, a pedra tá aí? Tá, ainda dava, ela chorava com a pedra, que dava pra ver que ficou tudo vermelho de um lado. Então foi a mesma coisa. Faz o seguinte, tosse forte pra mim, tosse forte. Aí ela tossiu, aí eu falei pra ela, tenta mandar pra fora, por quê? Qual que é o meu grande perigo? Dessa pedrinha ir pras vias aéreas e bloquear as vias aéreas. E eu não ia ter como tirar a pedra pulmão, das vias aéreas da vias menina, a aéreas. não ser dentro de uma sala de cirurgia. Com um laringoscópio, sedado, que ele possa fazer isso. Então, eu falei pra ela, assopra forte pelo nariz. Ela, como se fosse tossir. Aí no momento que eu segurei uma narina, ó, a pedra. Perfeito. Desculpa, né? Mas foi o Perfeito, barulho né? que foi. Perfeito. Aí pronto, saiu. Aí foram 2 vezes que eu falei assim, olha, não precisei intervir. Porque uma vez, na sala de aula também, eu fui acionado. Olha, Marcos, a menina tá lá. Toda vez, quarta-feira de manhã, parecia a mão divina. Aconteciam as coisas na escola, Débora. Cheguei lá, a menina com a mão no pescoço. Aí o que tinha? Em cima da carteira, um drops de Halls. Preto. E olha, faz tempo. Como é que é o Halls hoje? É um quadradinho Pequenininho. bonitinho. Quadradinho. Pô, mas esse tempo aí o Halls parecia um pendrive. Era enorme. Era enorme. Aí Gigante. já, ó, o Major já revelando, falando pendrive, já revelando que ele é das antigas. Das E a antigas, gente né? reconhecendo tudo. É, eu nem sei o que é pendrive. Nem Falou, viu? Parecia um pedaço de dedo, assim, né? Um dedão inteiro, o Halls. Aí, quer dizer, a menina lá. Aí, o que eu fiz? Bom, então, eu tenho a chance agora de exercer um tipo de manobra de Heimlich. Mas a menina sentada, não perdi tempo. Fui por detrás da menina. Entrei, me ajoelhei da altura que ela estava. Que isso é importante. Imagina uma criança que, por exemplo, eu tenho 1,84 m. Aí eu vou ficar e pego uma menina, uma criança de 70, 60 centímetros. Eu vou ficar muito distante. Então o que eu faço? Eu ajoelho atrás da criança. Perfeito. Coloco ela de lado para que eu tenha a chance de fazer uma barreira. Porque se eu fico de frente, o meu corpo ele vai para trás. Certo. Eu fico de lado. Então, a partir do momento que eu fico de lado, eu fiz isso a mesma coisa na criança, na menina.
Eu já era um adolescente. Quando eu coloquei as mãos por debaixo dos braços dela, ela já tinha as mãos no pescoço. E eu, calmamente, já vi que ela estava engasgada. Luísa, respira devagar e tosse forte para mim. Então foi certeiro, Bia. Tá. Eu entrei procurando as costelas, os arcos costais, subindo até o apêndice, que é bem aqui, o apêndice xifoide, bem aqui, Perfeito. ó, no centro do peito. Com a minha mão, eu já marquei, tá? Então eu marquei com a minha mão forte, por isso que sempre a mão forte. Marquei com a mão forte, coloquei 2 dedos abaixo e eu já vim com a outra mão. E aí falei pra ela, tenta agora dar uma tossida. E ela sentada. Aí ela, na hora que eu senti que ela ia tossir, eu pressionei Isso. junto. E a bala também, igualzinho. Pum, saiu. Saiu fora. Puf. Major, eu queria. Não sei se o senhor finalizou. Você finalizou, gente? Imagina. É todo respeito, não tem Imagina, jeito. Débora. Mas eu acredito que seja importante a pergunta. Por quê? Porque a gente está falando aqui com babás. Nós estamos falando com pais, mães, mas em especial babás. E eu vejo muito você comentando ali que naquele momento as pessoas precisam estar atentas e falar, tosse, tem que ser assertivo, tem que ser... Isso. Mas para isso, a pessoa tem que estar segura e tem que não estar em desespero, não estar em desespero. Então, é importante isso. Você acredita que todos esses anos aí na corporação, no Corpo de Bombeiros, muitos acidentes acontecem por isso? Porque as pessoas também ficam desesperadas no momento. Elas não conseguem se controlar para ter essa reação do tosse, de coisas, porque se formos pensar, coisas São simples. que são É simples. isso que eu falo pra vocês. São simples. Olha, você que tá em casa acompanhando, já salva esse vídeo para que quando você tiver dúvida, você ir lá e treinar isso com você, sem acontecer nada. Isso. Antes ali, só para você ter a prevenção. Então são manobras fáceis. Só que naquela hora difícil, nós vamos esquecer tudo. E se você não tiver treinado, você não vai conseguir fazer. Olha para mim, respira devagar, tosse forte. Então na hora que ela tossiu forte, eu posso já estar pronto com a minha mão forte também. Isso. Mão forte. Esconde o dedão. Esconde o dedão. O seu dedinho pode encaixar no umbigo da pessoa. Criança, adulto, só o bebezinho que não. A criança, abaixo de 8 anos, 9 anos, pequenininha, se ajoelha atrás dela. Isso. Ampara uma mão. E a outra mão, você vai encostar no umbigo e virar para dentro. Desse jeito aqui, ó. Uhum. Aí. Um soco, uma lateral. Aí eu vou pressionar para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Um movimento onde a pessoa abaixo de 1 ano não consegue entender, mas olha, tosse para mim, tosse. Então na hora que ela tá tentando tossir, ela já está fazendo uma pressão interna. Então, Isso. tosse, tosse. E aí você, no mesmo momento que ela tosse, quer dizer, ela contrai o diafragma, que é um músculo que fica bem embaixo do pulmão. Quando a gente pega essa linha imaginária, marca o apêndice 2 dedos para baixo, eu vou acertar diretamente o músculo diafragma, que quando ele contraído, faz um movimento de tosse. Perfeito. Então, nesse momento, mãozinha, uma criança com uma complexão física menor. Então, pequenininho, me ajoelho. Fico de ajoelhado, literalmente, do lado dela. Uma mão passando por debaixo. Posso marcar pelas costelas. Isso. Ou é um outro modelo, onde você esconde o dedão e o seu dedinho encosta no umbigo. Vira para dentro. Agora tosse pro tio, tosse. Aí você aperta nesse São as duas formas eficientes. Tanto uma quanto a outra chegam no mesmo caminho. Não precisa ficar alternando as duas formas. Não. Sabe por quê? Quando a gente tem ali, se você for de uma forma instintiva, você não pode pressionar. E uma mulher grávida, o que você faz? Uma grávida. Isso, boa pergunta. Uma grávida, eu não vou fazer essa manobra. Aonde que eu vou colocar? Eu vou chegar com o procedimento. Então ela tá aqui e eu vou vir com as 2 mãos em cima do peito dela, na parte dura, que é o manual do resgate. Então eu chego, não vou apertar a barriga dela, porque senão ela pode ali, o bebê, Trabalho de parto. enfim, não posso. Então eu vou aonde? Eu fecho minhas mãos e aperto o peito contra
no seu peito, para que você possa fazer com que a mãe desengasgue. Porque pode acontecer com ela. Com qualquer cidadão. Também pedindo para ela tossir. Também pedindo para ela tossir. Aos primeiros socorros é o que vem antes, né? É a prevenção. É como a gente consegue prevenir. Logo no começo do nosso encontro, você falou muito da supervisão. Né? A criança, a maioria dos acidentes acontecem, que vocês socorreram muitas crianças, e nessas inúmeras vezes de socorro, essa criança estava sem a supervisão. E óbvio que a gente entende que a criança dá trabalho, que são 24 horas ali, principalmente um bebezinho recém-nascido, a gente tem que realmente ficar 24 horas na supervisão, mas essa prevenção, ela realmente ajuda muito com relação ao socorro mesmo, ao não acontecer algum acidente. Mas, falando aí para as babás, já chegando aí no nosso final, infelizmente, mas é o que o Major falou, assistam várias vezes... assistam várias vezes, porque o Major deu uma aula aqui para você sobre engasgo. Foram 45 minutos. Né, Bia? Porque a gente falou aqui que a gente falou de um tema, né, Major? Explosão de panela, queimadura. E o ponto principal aí, quando a gente fala de prevenção, é realmente a gente estar segura para quando acontecer. E eu sempre linko aí como escovar os dentes. Se a gente for só por instinto, a gente fica pensando na hora de escovar os dentes, não fica. Né? Já escova no automático. Então, se a gente conseguir ter essas manobras, o que fazer com a criança, neste caso específico do engasgo, óbvio que tem outras situações que também podem ser automáticas, isso ajuda demais a gente salvar vidas. E aí, aproveitando esse final, Major, o que você poderia deixar aí para as nossas profissionais, babás e enfermeiras que cuidam de criança? Qual o recado aí que você poderia deixar para elas como algo assim que elas pudessem levar para a vida delas? Sim. Como olha, profissionais. Meninas, eu vejo que uma emergência não vai ter hora para acontecer. Então, estejam preparados para aquela hora. Se acontecer, fala assim, é comigo. Deixa comigo que eu vou fazer isso, que eu estou preparado. Mas treine, faça esses treinamentos. Tenha a prevenção. Tome cuidado com aqueles objetos, às vezes em casa. Pô, tô na casa, mas tem uma criança mais velha, aí tem uns brinquedinhos pequenininhos. Lembra, se a criança ficar sozinha, ela vai pegar e vai colocar na boca, moeda, pequenos objetos, alimentos. Lembra também do tio aqui, fala, olha, o Major Palumbo falou. Eu não posso colocar pedaços grandes de comida na boca da criança. É bebezinho, é carninha moída, você em creche. Mas eu sempre dou uma banana. Não vai dar uma banana inteira para criança. Não vai pegar, por exemplo, uma uva e dar inteira uma uva. Um tomatinho cereja. E assim por diante. Porque são os casos que eu lembro que eu fui atender. Eu atendi uma vez uma que era uma criança que ela se asfixiou dentro da quantidade de coisas que tinham dentro do berço. Então, protetor de berço, ursinho, não sei o que, um monte de coisa. Dentro do berço, você tem um travesseiro com furo e sem protetor de berço. Mas ele vai bater a cabeça. Olha, ele pode bater a cabeça, não vai acontecer nada lá no berço, mas tira tudo aquilo porque o nenenzinho encostou no protetor de berço e aquelas partes onde estavam com plástico, que às vezes elas ficam... Aí o que aconteceu? Ele se asfixiou porque ele ficou com a cabeça, ele não saiu... Respirando, até que ele entrasse num quadro de parada cardíaca. Então, toma cuidado, façam a prevenção, façam um trabalho de vocês com muito amor, com dedicação, porque a gente não está só fazendo um trabalho onde eu estou ali, eu estou sendo remunerada, não. Você está cuidando de vidas, você entra na casa das pessoas porque elas confiam em você, assim como confiam nos bombeiros, assim como confiam nos médicos, nos socorristas, você vai dentro da casa das pessoas. Então, faça isso com muito amor, com muita dedicação, que eu tenho certeza que, caso acontecer, espero que nunca, mas se acontecer, esteja pronta, porque você vai salvar a vida dessa criança, dessa pessoa, do idoso, enfim, de muitas pessoas que precisam dos trabalhos que nem vocês desempenham, não só de babá, mas que vocês desempenham com confiança, porque quem coloca vocês lá, confia em vocês. Excelente. E com certeza sobre salvamento de vidas, o Major entende. Major Marcos Palumbo, muito obrigada. Major, muito obrigada pela presença, agradeço demais, espero aí vocês que tenham adorado esse nosso encontro e
para você profissional, já deixo a terceira vez que eu falo, o Major falou, eu tô falando 2 vezes. Sim. Assistam, reassistam, quantas vezes forem necessárias, porque o Major deu uma aula aqui hoje. Muito obrigada, Major. Imagina, que Espero prazer. encontrá-lo aí em próximos encontros de podcast Com futuramente. certeza. Será um prazer. Beijão pra vocês, E viu? lembrando, @Major Palumbo, né? Major Palumbo, é isso aí. Obrigada, E vamos Major. despedir dessas babás, dessa mulherada aí que tá aí. Os homens também, vai? Tchau, tchau, meninas. Tchau, Tchau, tchau. tchau, papais, mamães. Até a próxima. Tchau,